Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tópico bastante importante para quem quer entender como que se processa, como funciona a coisa do controle digital e do processamento de sinais digitais de uma forma geral. O tópico de hoje é análise espectral da amostragem da reconstrução. Esse tópico é fundamental para a gente ter uma ideia de como que esse espaço de ir e voltar do sinal discreto para o sinal contínuo e vice-versa, tá? Como que isso se processa do ponto de vista de resposta em frequência, tá? E isso também vai dar para a gente um insight de como começar a escolher as coisas aqui do ponto de vista de controle digital, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar, quando a gente vai falar de análise espectral, é falar da transformada de Fourier, tá? Então, a transformada de Fourier, uma outra transformada integral, ela é uma transformada que permite que a gente conduza o nosso problema do domínio do tempo para o domínio da frequência, tá? Isso é feito através dessa fórmula 1, tá? Que é a integral da função de menos infinito até infinito, tá? Uma integral definida da função vezes e elevado a menos j ômega t dt. Então, como é uma integral definida no tempo, o que vai acontecer com essa função, depois que a gente fizer essa integração, vai sobrar apenas a variável j ômega, tá? Então, isso vai se transformar para a gente numa função de variável complexa, tá? Com parte real e com parte imaginária, e ambas partes real e imaginária vão depender dessa variável ômega, tá? Que é exatamente a frequência dessa transformação, dessa mudança de domínio, tá? Bom, como a gente não está interessado em funções com tempo menor ou igual a zero, tá? Ou tempo menor que zero, a gente vai tomar a versão da transformada unilateral de Fourier, tá? É claro que esse não é o resultado mais completo, tá? Mas a gente pode fazer isso no primeiro momento até para ter um par casado ali com a nossa transformada de Laplace, que também é unilateral, tá? Então a gente vai considerar que a nossa transformada de Fourier o unilateral, tá? Que seu par casado com a transformada de Laplace faz com que f de j ômega é igual a f de s quando s é igual a j ômega. Bom, então essa função f de j ômega, né, ela é um subcaso da f de s, tá? Então, a transformada de Fourier, nesse contexto, ela é uma transformada que ela é derivada da transformada de Laplace, tá? Nesse caso aqui, o sigma da transformada de Laplace a gente considera sendo zero, e aí a gente chega apenas na parte de regime permanente dessa função na frequência, tá? Naturalmente, f de j ômega é um número complexo, portanto ele tem um módulo e uma fase em relação a essa frequência, tá? Então, como número complexo, a gente costuma fazer essa análise espectral plotando o gráfico de módulo e de fase em função da frequência, tá? Isso dá origem, com uma mudança de escalas, naturalmente, ao diagrama de Bode. Na verdade, o diagrama de Bode é um diagrama de análise espectral, só que ele tem um conjunto de escalas, uma escolha de escalas que é conveniente para a gente em controle, tá? Mas, enfim, qualquer gráfico que mostre o módulo e a fase desse número complexo f de j ômega em função da frequência ômega, para a gente vai ser uma análise espectral de como que esse sinal f de t, quais as características desse sinal f de t no domínio da frequência, tá? Bom, para que a gente está falando isso aqui? Porque a gente vai precisar analisar alguns comportamentos típicos do sinal discreto para poder compará-los ou comparar este comportamento com o mesmo comportamento ou com o comportamento que esse sinal tem no domínio do tempo. Tá? E para fazer isso, a gente vai lançar a mão de uma propriedade do sinal R estrela de S. Lembrando, o R de S é o nosso sinal contínuo, analógico, a transformada de Laplace desse sinal. E o R estrela de S é a transformada de Laplace do sinal discreto, ou seja, a sequência de pontos que eu tenho, eu tomo a transformada de Laplace desse sinal. Tá? Ou seja, a R de S é a transformada de Laplace de um sinal analógico, contínuo, e a R estrela de S é a transformada de Laplace de um sinal pulsado. Ele só tem valores em alguns instantes de tempo. E a R estrela de S tem uma propriedade que para a gente é fundamental conhecer, que é a propriedade de periodicidade. Então, vamos ler.
tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e vai fazer alguns exemplos aqui para vocês verem qual é a da parada. Propriedade. O R estrela de S é periódico em S com período J ômega S. Ômega S aí é a frequência de amostragem, tá? Então 2π sobre TS, que é o tempo de amostragem, tá? O que a gente está querendo dizer aqui é que o R estrela de S no plano S, ou melhor, no domínio S, tá? No domínio da frequência, ele é periódico na frequência. Pode ser um pouco estranho falar de periodicidade na frequência, né? Talvez isso cause alguma confusão, porque a gente está acostumado a falar período para tempo, né? Então, a gente tem um período de um sinal, depois de um determinado tempo, ele se repete, tá? A gente pode falar isso aqui também de periodicidade na frequência, tá? Significando que o sinal, este sinal ou esta transformada de Laplace, ela se repete em ciclo, com ciclos idênticos de uma determinada faixa de frequência, de um determinado range de frequência. Nesse caso, esse R estrela de S ele é periódico com período J ômega S, ou seja, de J ômega S em J ômega S, o espectro de frequência do R estrela de S se repete. A prova é muito simples, tá? Então, a gente parte da translação complexa, né? A gente pega aqui, então, a propriedade da translação complexa, que a gente sabe que é a transformada de Laplace de E elevado a AT f de t é igual a f de S menos A. Bom, então a gente pega inicialmente aqui a R estrela de S, que é a nossa definição da transformada de Laplace para esse sinal, tá? Somatório de k igual a zero é infinito, de R de kts é elevado a menos kts vezes S. Então, se a gente for fazer uma translação complexa de R estrela de S por m ômega S, ou seja, eu vou fazer essa translação de S menos m ômega S, em que ômega S é a frequência de amostragem e m é um inteiro qualquer, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, R estrela de S mais Jm ômega S, tá? Então, eu vou fazer uma translação de J ômega S. Isso aqui vai ser igual ao somatório de k igual a zero a infinito, de R de kts é elevado a menos kts, onde era S vira o argumento. Então, onde era S aqui em cima, vira o argumento S mais Jm ômega S, tá? Bom, naturalmente aqui a gente tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Primeira coisa, a frequência de amostragem é igual a 2π sobre o tempo de amostragem, né? Então, ômega S vezes Ts é igual a 2π. O EJ θ é igual ao cosseno de θ mais J seno θ, a forma polar, né, do seno e cosseno, né, do ponto de vista do plano complexo. Então, E elevado a menos J kts m ômega S, o que vai ficar? Vai ficar E elevado a menos J K Ts vezes ômega S é 2π m. Então, vai ficar E elevado a menos 2π JKM. Só que K é um número inteiro. É o número do somatório que está aqui dentro, do somatório de Laplace, tá? O somatório da série discreta. M é um outro número inteiro. Eu estou dizendo que ele tem período mj ômega s, ou seja, eu estou escolhendo um número inteiro vezes j ômega s. Então, K é inteiro, M é inteiro. Qualquer inteiro multiplicado por 2π, eu tenho E elevado a menos um inteiro, J2π. Só que qualquer número que for multiplicado por J2π, a gente sabe que isso aqui vale 1, por causa desta propriedade. Tá? Então, independente de eu estar com 1 2π, 2π, que vai dar 4π, 3 2π, que vai dar 6π, eu sempre estou circulando o círculo trigonométrico. Então, eu sempre vou cair aqui com cosseno de 0, cosseno de 2π, cosseno de 4π, ou cosseno de menos 2π, ou cosseno de menos 4π, que sempre vai valer 1. Então, para todo um m pertencente aos inteiros, E elevado a menos 2πjkm vai dar 1. E, portanto, esse termo aqui, ele vai recair o quê? R estrela de S mais Jm ômega S, com m inteiro, é igual ao somatório de k igual a zero a infinito, de R de kts é elevado a menos kts vezes S. Porque esse termo aqui é elevado a menos kts Jm ômega S. Estou pegando a base, separando essa base, né, para virar dois produtos. Então, E elevado a menos kts vezes S,
vezes E elevado a menos KTSJM ômega S. Isso a gente já sabe que vale 1. Portanto, a gente voltou na mesma forma anterior e mostrou que o R estrela de S mais J ômega S, JM ômega S, é igual ao R estrela de S. Tá? Então, a gente acabou de mostrar que o R estrela de S é periódico na frequência com um período J ômega S. Tá? Ou seja, na frequência o meu R estrela de S repete. Qual é a consequência disso? O que isso atrapalha a gente, ou melhor, o que isso influencia na nossa análise do domínio do controle digital? Bom, para a gente analisar isso, a gente vai fazer um estudo aqui bem simples, tá? Para vocês enxergarem de uma forma bem clara o que a gente está falando. Tá? A gente vai considerar dois sinais analógicos, y1 de t igual a seno de t, y2 de t igual a seno de ômega t. Tá? Então, são dois sinais senoidais, fase zero, os dois têm fase zero. O y1 tem uma frequência de 1 radiano por segundo, e o y2 tem uma frequência de ômega radianos por segundo, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai manter o y1 sempre paradão, a gente não vai mexer nele. E o y2 a gente vai mudar a frequência dele de uma forma progressiva, tá? Então a gente vai mudar a frequência desse cara e ver o que acontece. Eu vou pegar esses dois sinais e eu vou amostrá-los com a mesma taxa de frequência, tá? A mesma frequência de amostragem, tá? Então eu vou usar ômega S igual a 10 radianos por segundo para mostrar esses dois sinais, tá? E vou mostrar os dois igualzinho, com a mesma frequência de amostragem, e a única coisa que vai variar aqui é a frequência do sinal y2, tá bom? Vamos ver o que isso vai dar para a gente de conclusão. Isso aqui é a situação primeira, em que eu estou fazendo o ômega 1 igual a... igual a 1 radianos por segundo. Note que, nesse caso, as duas curvas são iguais, o y1 e o y2. Então, eu tenho aí uma curva azul, uma curva vermelha, contínuas. Essas aí representam os dois senos analógicos, os dois senos contínuos que eu tenho, tá? E eu também peguei esses dois sinais e fiz uma amostragem deles em 10 radianos por segundo. Então, eu tenho aí quadradinhos azuis e bolinhas vermelhas. Os quadradinhos azuis são a amostragem do y1 com essa frequência de amostragem. E esses pontos nunca vão sair do lugar, porque eu não vou mexer no y1. E as bolinhas vermelhas são as amostras do sinal y2 quando eu estou mostrando ele com esse 10 radianos por segundo. Esses pontos eles vão mudar de lugar, porque eu vou mexer na frequência. Vocês vão ver o que vai acontecer. Mas nesse primeiro exemplo aqui, a gente vê que, como os dois sinais são iguais, têm a mesma frequência e eles estão sendo amostrados à mesma frequência, os pontos, as amostras que eu obtenho, são as mesmas. Tá? Bom, o próximo caso que a gente vai ver é o seguinte. Eu vou pegar o sinal y2 e eu vou colocar a frequência dele de 3 radianos por segundo. Tá? Então, o y2 tem frequência 3 vezes maior do que o y1. Tá? Cada ciclo do azulzinho dá 3 ciclos do vermelhinho. Tá legal? Muito bem. Como eu disse, o y1 não muda. Não muda nem o sinal azul, a curva contínua azul, nem os pontinhos da amostragem. Já para o y2, o que acontece? Você vai ver que quando a gente pega 10 amostras desses 3 períodos aqui, tá? Ou seja, a gente está mantendo a mesma frequência de amostragem, temporalmente as amostras ocorrem no mesmo instante de tempo para os dois sinais, tá? Então, nesse instante de tempo aqui, eu tenho tanto a amostra do y1 quanto a amostra do y2, tá? Então, temporalmente, as amostras ocorrem sempre no mesmo instante, tá? Entretanto, no y2, você vai observar que as amostras elas estão ocorrendo de uma forma mais espaçada ao longo do período do sinal. Tá? Então, o período do sinal é este aqui. Eu tenho 3 amostras, basicamente, 4 amostras nesse sinal. Tá? E isso ocorre por quê? Exatamente porque eu estou mudando a frequência e estou mudando a frequência do sinal e estou mantendo a frequência de amostragem. Então, você vai ver que eu tenho um ponto aqui, um ponto em cima, aí eu tenho um ponto lá embaixo, tenho um outro ponto lá embaixo, etc. Tenho volta lá para cima e isso se repete. Bom, obviamente, a representação do sinal vermelho pelos pontinhos vermelhos, que são as amostras dele, piorou. Né?
Então, eu tenho para um período, basicamente, 3 ou 4 pontos, vai. Tá? E antes eu tinha 10 pontos para representar o mesmo período. Então, eu perdi qualidade de representação desse sinal vermelho pelas amostras. Mas eu continuo vendo as amostras falando assim, olha, esse sinal me parece ser um sinal senoidal. Me parece tem uma característica de um sinal periódico e senoidal, tá? Porque tem 2 pontos aqui, esses 2 pontos vão lá para baixo, esses 2 aqui que estão meio perdidos aqui vão lá para cima, enfim. A gente ainda consegue ver o sinal periódico ocorrendo aqui. Quando a gente aumenta esse sinal para 5 radianos por segundo, olha, 5 radianos por segundo é metade da frequência de amostragem. 5 radianos por segundo, exatamente. Partindo do pressuposto que a gente está com uma função que não tem fase, nenhum dos dois senos estão com fase, o seno azul vai continuar com o seu percurso, vai continuar com seus pontos, só que as amostras do sinal vermelho vão todas ocorrer em zero. Ou seja, olhando apenas as amostras que eu tenho desse sinal vermelho, eu não consigo sequer falar que ele é periódico. Mesmo ele tendo vindo de um sinal periódico, que é o sinal senoidal, com 5 radianos por segundo, como essa frequência é metade da frequência de amostragem, todos os pontos ocorrem no mesmo instante, para o mesmo nível zero. É claro que se a curva y2 fosse um seno com alguma fase, o que ia ocorrer é que esses pontos eles iam ser também todos com o mesmo valor, mas um valor eventualmente diferente do zero. Poderia ser aqui, por exemplo, ponto 2. Tá? Mas o fato é, esses pontos eles sempre ocorreriam em torno de um valor praticamente constante. A gente não conseguiria nem sequer perceber a periodicidade do sinal por meio das suas amostras. Tá? Então, quando a gente tem lá a frequência, metade da frequência de amostragem, o Y2 estrela, que são as amostras do sinal Y2, eles não conseguem representar o sinal. Dá tudo zero, nesse caso. Bom, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai pegar o sinal e vai aumentar mais ainda a frequência dele. A gente vai colocar 7 radianos por segundo, tá? Quando a gente coloca 7 radianos por segundo, os pontos começam a aparecer de novo. Note que aqui eu tenho a curva com 7 radianos por segundo. Eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, o outro ponto cá embaixo, outro lá em cima, e assim sucessivamente. Tem um ponto aqui. Ou seja, naturalmente, cada vez mais está piorando a representação da minha curva vermelha. Mas agora eu tenho pontos de novo. Só que se você observar esses pontos aqui, olha só. Eu tenho aqui, ó, vamos pegar esses 2 pontos aqui. Eu tenho um ponto aqui, 2 pontos embaixo. Tá? Vamos comparar essa curva aí com a curva de 3 radianos por segundo que a gente plotou agora há pouco. Se você observar, a gente tem aqui, infelizmente não vai dar para ver, né? Eu tenho um ponto aqui e 2 pontos, um aqui, outro aqui. Tá? Tem um pontinho aqui, tem o outro tampado pela legenda aqui, mas a gente pode ver aqui também. Eu tenho um ponto aqui em cima, um ponto aqui em cima, tenho 2 pontos aqui embaixo. 180 graus depois, esses pontos invertem. Os 2 que estão aqui embaixo vão para cima, os 2 que estão aqui em cima vêm para baixo. E se você comparar com aquela curva lá, você vai ver que lá começa assim, 2 pontos grandes embaixo, 2 pontos muito próximos do menos 1, 2 pontos mais ou menos do 0,6. Tá? Então, a curva de 7 radianos por segundo, ela apresenta os mesmos pontos do sinal de 3 radianos por segundo. Só que esses pontos estão defasados de 180 graus. Tá? Então, a representação do seno de 7 radianos por segundo, ela fornece para você os mesmos pontos da de 3 radianos por segundo. A única diferença é que eles estão defasados no tempo. Um ocorre no início da curva, os outros ocorrem mais 180 graus depois, tá? Então, um tempo equivalente a 180 graus depois da curva do seno de t, tá? Do ômega igual a 1 radianos por segundo, tá? Então, se eu pegar os pontos de 3 radianos por segundo, de 7 radianos por segundo e entregar para você, eles são os mesmos pontos. Eles só estão afastados, eles só estão deslocados no tempo, mas são basicamente os mesmos pontos. Se eu entregar esses pontos para você, você não consegue me falar se o sinal veio de 7 radianos por segundo ou se ele veio de 3 radianos por segundo. Os sinais são iguais, os pontos são os mesmos.
Então, note que o sinal de 7 radianos por segundo, senoidal contínuo, é diferente do sinal de 3 radianos por segundo. É óbvio que é. Tá? Só que esses sinais, eles apresentam as mesmas amostras. A única diferença é que estão deslocadas do tempo. Mas se eu tirar a escala do tempo e te entregar os pontos, você não sabe se é de 7 radianos por segundo ou se é de 3 radianos por segundo. Ou se eu mudar a escala de tempo, né, eu ir lá e trocar o t igual a zero lá nas duas curvas. Então, isso está querendo dizer para a gente que os dois conjuntos de pontos, eles não, ou esse conjunto de pontos não consegue me dar a noção, a menos que eu veja a curva contínua, se esse sinal veio de um sinal contínuo ou de outro sinal contínuo. Tá? Vamos continuar nossa questão agora com o seno de ômega t, né? Sendo ômega igual a 9 radianos por segundo. Se você observar a curva, olha só. De novo, a curva vermelha está em 9 radianos por segundo. O que eu tenho aqui? Eu tenho este ponto, este, depois eu tenho este, assim sucessivamente. Note que a curva azul é a curva de 1 radianos por segundo. A curva vermelha é de 9 radianos por segundo. Se você observar, os pontos de 9 radianos por segundo são os mesmos de 1 radianos por segundo. A única diferença é que eles estão defasados de 180 graus. Tá? Então, a mesma coisa aconteceu aqui com 9 radianos por segundo. Se eu te der estes pontos, estas amostras, sozinhas, sem te falar informação nenhuma, não sei qual que foi o tempo de amostragem que eu usei, você não consegue me falar se esses pontos se referem ao sinal de 1 radianos por segundo ou de 9 radianos por segundo. Porque as amostras são as mesmas. Tá? Se eu colocar 10 radianos por segundo de novo, zera tudo. Tá? Então, eu tenho o mesmo comportamento que 5 radianos por segundo. Aqui as amostras do sinal de 10 radianos por segundo, zero. Tá? E, finalmente, se eu colocar a frequência em 11 radianos por segundo, olha que interessante. Eu tenho a curva azul de 1 radianos por segundo, com seus pontos. Eu tenho a curva vermelha de 11 radianos por segundo, ou seja, o ômega S mais 1. Então, eu estou com uma periodicidade, por assim dizer. Eu estava com 1 radianos por segundo, eu caminhei a frequência de amostragem e fui para 11 radianos por segundo. Eu estou a uma distância de 10 radianos por segundo de uma frequência para outra, tá? As amostras caem exatamente no mesmo ponto. Exatamente nos mesmos pontos. Ou seja, de novo, se eu te der as amostras de 11 radianos por segundo e as amostras de 1 radianos por segundo, você não vai saber falar de qual frequência é a senoide, porque as amostras são as mesmas. Tá? Então, esse resultado é um resultado extremamente interessante para a gente, porque a gente viu que, a gente está vendo aí que quando a gente muda a frequência do sinal contínuo, a cara do sinal sempre muda. Então, eu consigo ver facilmente que o sinal de 11 radianos por segundo contínuo é diferente do sinal de 1 radianos por segundo, é óbvio. Mas quando a gente está tratando dos pontos discretos, isso não é verdade. Vai depender da frequência de amostragem que você usar, ou melhor, da relação entre a frequência desse sinal que você está representando e a frequência de amostragem neste caso. Tá? Então, diferentemente do caso contínuo, no caso discreto, a gente tem uma faixa de frequência máxima para a qual eu consigo, olhando os pontos, falar qual é o sinal que deu origem a ele. A partir dali eu não consigo mais, porque esses pontos começam a se repetir na medida que eu aumento a frequência. Tá? Então, essas são as consequências. Note que há uma periodicidade. Os pontos se repetem com a frequência. Quando eu saí de 1, andei uma frequência de amostragem, 10 radianos por segundo, e fui para o 11, os pontos eram os mesmos. Se eu for para 20, os pontos serão os mesmos. Desculpa, 21, né? Se eu for para 31, os pontos serão os mesmos. Ou seja, os pontos, a amostragem, a representação do R estrela de S está se repetindo na medida que eu aumento a frequência do sinal de ômega S em ômega S. Tá? E é isso que esse tópico 1 está dizendo para a gente. A periodicidade de R estrela de S em S implica que uma translação em frequência de R estrela de KTS por ômega S não muda o sinal discreto resultante. Traduzindo, se eu fizer uma translação de 10 radianos por segundo num sinal de 1 radianos por segundo, os pontos dele vão ser iguais aos pontos do sinal de 11 radianos por segundo. Eu fiz uma translação na frequência de 10 radianos por segundo.
seja um sinal discreto periódico R' de kts, com período 2π sobre ômega, e amostrado com frequência ômega-s, esse sinal será unicamente determinado por suas amostras se o ômega for menor que o ômega-s dividido por 2. Tá? Então você viu que até 5 radianos por segundo, os pontos que eu tinha eram dentro daquela faixa de 1 até 5 radianos por segundo, representava aquele sinal que estava lá dentro. Mas quando eu cheguei nos 5 radianos por segundo, zerou. Se eu pegava os 7 radianos por segundo, eu voltava no 3 radianos por segundo. Se eu pegava o 9 radianos por segundo, eu voltava nos pontos de 1 radianos por segundo. Ou seja, para representar unicamente o sinal contínuo pelas suas amostras de forma unívoca, sem ter dúvida, eu preciso que a frequência do sinal seja menor que ômega-s sobre 2. Essa figura aí está mostrando o que eu estou querendo colocar para vocês, tá? Então você está vendo uma animaçãozinha. O seno vai aumentando de frequência, tá? Contínuo. E você vai vendo aí, ó. Para cada frequência você vai ver um sinal diferente. Você não tem dúvida qual que é o sinal, tá? Então, para sinais periódicos contínuos, o sinal ele é infinitesimalmente representado porque a frequência é um número real, tá? E o tempo também é um número real. Então, aí você não tem problema nenhum. Já no caso discreto, eu peguei também um seno, 2πfkts, tá? O TS é igual a 0,1 segundos, ou seja, o tempo de amostragem, tá? E o que eu estou mudando ali é a frequência do seno, tá? Do seno discreto, tá? E ele está sempre amostrado com 10 Hz, tá? E aí você está vendo, olha, está mudando 22, 23, 24, 0 em 25, 26, 27. Então, salvo uma defasagem no tempo, que ocorre exatamente por questões da diferença entre a fase do sinal, a frequência do sinal e a frequência de amostragem, tá? Os pontos eles se repetem. Você está começando a ver aí o padrão repetindo, 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 repetindo. Ou seja, não adianta aumentar demais a frequência do sinal, pois dentro de uma determinada faixa, aqueles pontos não são mais representativos daquela curva que você tem. Ela é representativa de uma outra curva. Repete tudo. Esse fenômeno ele deu origem a um teorema muito importante da engenharia, tá? Que é devido a esses dois rapazes aí, tá? O Claude Shannon e o Harry Nyquist, são dois caras extremamente importantes, quer dizer, quem estuda telecomunicações, quem estuda controle, quem estuda criptografia, circuitos digitais, eletrônica, certamente bateu num desses caras aí em algum momento. Bateu aí e se agarrou aí num dos conceitos desses nossos dois sábios aí, tá? Então, aí fica uma pouquinho aí de descrição de cada um deles, né? Depois você dá um pause aí e vê dois caras bastante importantes. Realmente muito importantes pra gente. Bom, isso que a gente falou, ele é caracterizado, ele é postulado, né, pelo teorema de amostragem de Shannon. Então, vamos ler o teorema de amostragem de Shannon para a gente ver o que a gente tá, para a gente fixar isso. Seja um sinal discreto R' de kts com largura de banda máxima ômega. Então, eu estou dizendo que o meu sinal R' de kts, ou melhor, R de S, ele tem uma banda máxima de frequência, ou seja, a transformada de Fourier desse sinal, e aqui a gente está dando apenas uma olhada no módulo, tá? Ela é limitada na frequência. Então, o módulo ele é limitado. Eu tenho um módulo que está dentro de uma região de menos ômega até ômega. Tá? O resto tudo é fora, é zero. Tá? Então, fora dessa faixa, o módulo é zero. Tá? Isso é dizer que esse sinal tem uma banda máxima limitada em ômega. Tá? Esse sinal é unicamente determinado por suas amostras se ômega é menor que ômega-s sobre 2. Esta frequência limite é conhecida como frequência de Nyquist. Então, o teorema de Shannon ele estabelece exatamente isso que a gente mostrou ali atrás. O sinal ele se repete de ômega-s em ômega-s, e para que eu consiga, apenas com as amostras do sinal, falar qual é a frequência desse sinal, falar qual é a característica desse sinal no tempo contínuo, a frequência máxima desse sinal ela tem que ser menor que o ômega-s sobre 2. Tá? Porque senão vai acontecer um fenômeno que a gente vai ver em seguida. Tá? Mas o que fica bem importante aqui para a gente é o seguinte: se eu tenho R de J ômega, né, o módulo de R de J ômega com essa frequência ômega aqui, tá?
e isso vai se repetir de ômega S em ômega S, periodicidade do sinal discreto, tá? Então ele vai se repetir de ômega S em ômega S, de menos ômega S em menos ômega S, tá? E aí você vê que o espectro na frequência contínua, né, no sinal original, que ela só tem isso aqui como característica, na frequência, quando eu discretizei, após discretizar, se eu tomar a frequência daquele sinal, se eu tomar a Fourier daquele sinal, eu vou ver que aquele espectro vai se repetir, tá? Então, obviamente, para que eu consiga representar isso aqui, que é essa casinha aqui direito, essa casinha tem que ter no máximo ômega S sobre 2, porque senão a beiradinha da casinha começa a pegar a beiradinha da outra casinha, e aí começam a acontecer problemas. Tá? Problemas como esse aí que eu quero dizer para vocês, tá? Que eu quero conversar com vocês aí, que é a questão do aliasing, ou falseamento, tá? Vamos supor que o sinal que eu estou tratando, ele fere o teorema de Nyquist, tá? O teorema de Shannon, desculpa. Ou seja, que a frequência máxima desse sinal ômega, ela seja maior que ômega S sobre 2. Maior ou igual a ômega S sobre 2, tá? O que vai acontecer é isso que eu acabei de dizer para vocês. As beiradinhas das casinhas, né, o beiralzinho aqui do telhadinho, vai começar a encostar um no outro. E aí, o que vai acontecer? Esse aqui é o sinal no tempo contínuo. Aí eu amostrei com a frequência errada. Eu escolhi ômega S sobre 2 como sendo um valor menor do que ômega. Depois que eu amostrei, esse sinal, essas casinhas, começam a se sobrepor. E a soma dessa sobreposição vai ser essa curva azul. Note que essa curva azul ela não é igual à curva vermelha nem entre menos ômega e mais ômega. Porque já distorceu aqui, ó, essa barriguinha aqui já distorceu o sinal dentro da faixa de menos ômega a ômega. Esse tipo de comportamento para a gente chama de aliasing, ou falseamento. E isso gera para a gente, por exemplo, quando a gente tem um sinal de som, né? Isso gera uma distorção. A gente consegue claramente ver a distorção do sinal. Né? Começa a ter um chiado característico do falseamento, do aliasing. Tá? Então, essa distorção aqui é uma distorção que acontece quando a gente fere o teorema da amostragem. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso aqui. Qual o cuidado que a gente pode tomar? Note que uma vez que você amostrou o sinal com o aliasing, acabou. Você já não tem mais como tirar a distorção. Porque você já fez a amostragem com a frequência errada e o resultado dessa amostragem já vai ser um sinal distorcido. Então já não tem mais nada o que fazer. O que você pode fazer é antes de amostrar o sinal. Vamos supor que você não consegue mexer na frequência de amostragem. E você tem um sinal, por exemplo, que ele tem essa banda aqui, ó, de menos ômega até ômega, e a frequência de amostragem é o ômega S. Você não tem o que fazer. Note que se você não tomar providência nenhuma e amostrar o sinal, pode acontecer isso. E isso é distorção, isso você não quer. Então, o que você pode fazer aqui é o seguinte, é você escolher um filtro que a gente chama de filtro anti-aliasing. É um filtro passa-baixa, que ele vai filtrar o sinal de uma frequência menos ômega filtro 1 até mais ômega filtro 1, tá? E a banda passante do filtro, tá? Então, aqui a gente está representando por um filtro ideal, um quadrado, né? E aí você vai pegar esse sinal apenas entre menos a frequência de corte desse filtro, mais a frequência de corte desse filtro. Ou seja, você vai estar jogando essa parte rosinha aqui toda fora. Você só vai pegar a parte da casinha que está dentro dessas duas frequências. Isso para quê? Se você garantir que a frequência de corte deste filtro é menor que ômega S sobre 2, naturalmente o que vai acontecer é que você vai pegar aquela parte do seu filtro, que está dentro aqui da região de passagem do seu filtro, e vai repetir de ômega S sobre 2 a ômega S sobre 2. Então primeiro você filtra o sinal com esse filtro, depois você amostra. O resultado dessa amostragem vai ser essas casinhas aqui, né, esses palitinhos aqui de picolé aqui, sei lá, né? Olha que aqui a distorção que aconteceria, que seria essa região mais rosinha clarinha aqui, ela deixou de existir. Obviamente, se você observar, essa casinha aqui não é a casinha anterior. A casinha anterior tem a parte rosinha aqui que você jogou fora. Mas, pelo menos aqui você garante que dentro desta região do seu filtro não tem distorção. É claro que você está perdendo informação, mas pelo menos você não está deixando distorcer o seu sinal na frequência, porque depois que isso aconteceu, já era. Não tem mais nada o que fazer, tá?
Então, o filtro anti-eles ele funciona assim. Você escolhe um filtro com frequência menor que ômega S sobre 2 e filtra o seu sinal. Filtrou o sinal, beleza, você vai ter aqui esse palitinho de picolé que vai repetir para lá e vai repetir para cá, depois da amostragem. E aí, se você, de repente, precisar pegar esse R estrela de S aqui e fazer voltar contínuo de novo, você bota outro filtro aqui para selecionar só essa casinha, aqui, essa primeira casinha aqui que está em torno do zero. Tá? Então, você consegue fazer a ida e fazer a volta, garantindo que não haja distorção, pelo menos dentro da banda de passagem do filtro. Tá bom? Então é assim que funciona o filtro anti-aliasing, tá? Muito bem, agora a gente viu que o sinal ele se repete na frequência. Tá? Então, quando a gente está fazendo a amostragem, depois que a gente amostrou, esse sinal ele tem um espectro de frequência que ele se repete na frequência, com uma frequência de período, né? Ômega S, de ômega S em ômega S, ele repete. E eu tenho que tomar cuidado com essa repetição, porque se eu quebrar ali, se eu ferir o teorema da amostragem de Shannon, certamente vai haver distorção. Tá? Bom, isso é muito importante quando a gente está fazendo análise de processamento de sinais. Eu estou pegando um sinal que é analógico e estou passando para o mundo digital. Tem que estar atento a isso. Só que em controle, a gente tem que olhar também à volta. A gente precisa saber o que acontece quando a gente está pegando o sinal digital e fazendo ele voltar. Tá? Então, a mesma análise que a gente vai fazer, que a gente fez aqui para a amostragem, a gente vai fazer também para a reconstrução do sinal, que é exatamente esse filtro, ou esse conversor digital para analógico. Então, vamos entender bem o que a reconstrução faz, já que agora a gente já viu bem o que a amostragem fez no sinal na frequência. Vai tentar fazer a mesma coisa agora para a reconstrução. Tá? Bom, lembrando o que a gente quer fazer. Tá? O que é reconstruir o sinal? Reconstruir o sinal é pegar uma sequência de pontos discretos e fazer isso virar contínuo de novo. Ou seja, eu tenho dois pontos, um ponto num tempo de amostragem e um outro ponto no outro tempo de amostragem. Eu preciso fazer uma interpolação entre esses pontos. Eu tenho os vários pontos da curva, eu preciso fazer uma interpolação entre esses pontos, tá? Nos instantes interamostras, ou seja, nos instantes entre um tempo de amostragem e outro, para eu conseguir fazer a reconstrução do sinal, para eu conseguir ter o sinal contínuo de novo. Só que aí eu tenho um problema. Eu posso escolher a reconstrução, eu posso escolher esse polinômio de interpolação do grau, da ordem que eu quiser. Agora a questão é a seguinte: na prática, isso é útil para a gente? Então é isso que a gente vai analisar também aqui nessa discussão. Bom, como a gente está tentando aproximar uma curva por pontos, a gente vai usar uma série de Taylor, tá? Então eu vou tentar aproximar uma curva, eu vou tentar fazer uma extrapolação de uma curva em torno dos pontos que eu tenho, de um ponto e do próximo ponto no tempo de amostragem, ou dos três primeiros pontos, ou o ponto atual, dois pontos anteriores, tá? E a gente vai fazer isso via série de Taylor, tá? É uma forma de eu escrever uma função por meio de um polinômio de grau escolhido, tá? Então aqui para vocês não deve ser novidade a série de Taylor, tá? A série de Taylor basicamente é pegar essa função EdT, que é uma função qualquer, e reescrever essa função aproximadamente como uma série, que no nosso caso a gente vai truncar, tá? Então eu tenho exatamente o sinal no ponto de amostragem, a derivada desse sinal em torno do ponto de amostragem vezes t menos nts, ou seja, um termo de primeiro grau, mais 1 sobre 2 fatorial, a derivada segunda do sinal em torno deste ponto de amostragem que a gente tem, mais um polinômio de segundo grau e assim sucessivamente. Então, a nossa primeira escolha vai ser a escolha mais óbvia. Eu vou fazer, então, inicialmente eu vou fazer uma aproximação, então, do meu sinal EdT, tá? E o meu sinal reconstruído vai ser uma aproximação desse sinal EdT entre amostras, tá? Num tempo entre duas amostras, ou exatamente entre uma amostra ou outra, eu poder fazer extrapolação, fazer interpolação desses pontos entre dois pontos, tá? Entre dois tempos, instantes de tempo. Bom, a primeira forma que a gente vai usar para fazer é a mais óbvia. Eu vou simplesmente sacar todos os termos e vou pegar só esse único termo aqui, que é uma constante. Isso vai dar origem para a gente exatamente ao nosso reconstrutor
né, de ordem zero, retentor de ordem zero, ou o Zero Order Hold, tá? Então, basicamente, eu vou fazer com que entre duas amostras eu vou pegar o ponto anterior e vou reter esse ponto até chegar ao próximo. É a aproximação mais simples da minha série de Taylor, que é exatamente pegar o valor no instante de tempo nts e reter ele até n mais 1 ts. Tá? Então, o ZOH que a gente está estudando aí, já viu algumas expressões para ele, é a forma mais fácil, mais simples de fazer essa interpolação. Eu retenho o valor até chegar ao próximo. Então, fico com aquele valor seguradão e vou jogando aquele valor na saída enquanto não chegar a próxima amostra. Quando chega a próxima amostra, eu jogo essa próxima amostra e retenho ela até chegar a outra, e assim sucessivamente. Tá? Para vocês terem ideia, assim, um feeling, né, de como é que se processa essa coisa do ZOH, é sempre, né, uma imagem fala mais do que 1 milhão de palavras, né? Então vamos ver uma imagem, tá? Eu tenho aqui uma imagem que eu coletei aí, eu tenho uma imagem aqui de 768 por 1024 pixels, tá? É uma imagem qualquer. E o que eu comecei a fazer aqui é o seguinte, eu peguei essa amostra, eu peguei esse sinal, claro, essa fotografia de 768 por 1024 pixels, ela já está mostrada. Já está mostrada com essa taxa, 768 por 1024 pixels. Ou seja, a foto que tirou aquela paisagem, né, a foto tirada daquela paisagem, ela tem 768 pixels de altura por 1024 pixels de largura. Tá? Isso dá a quantidade de pontos que eu tenho nessa imagem para definir a imagem, para saber o que tem naquela imagem, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa amostra, eu vou pegar essa imagem e vou amostrar de 50 em 50 pixels. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 768 por 1024 e vou dividir isso em quadradinhos de 50 por 50 pixels. Para cada quadradinho desse, eu vou pegar o primeiro pixel do quadradinho e vou replicar para o quadradinho todo. Então, por exemplo, olha aqui, ó, tem um quadradinho branco aqui no meio, não tem? Olha aqui, ó, tem um quadradinho branco aqui. O que é esse quadradinho? É um quadradinho de 50 por 50 dessa imagem. E 50 por 50 eu tenho 250 pixels, desculpa, 2500 pixels ali dentro. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o primeiro pixel aqui da extremidade, o pixel 11, e eu estou fazendo todos os outros pixels dentro desse quadradinho 50 por 50 ter aquele mesmo valor, aquela mesma cor. Tá? Então aqui é branquinho, porque o primeiro pixel aqui do quadradinho era branquinho, ficou todo mundo branquinho. E isso eu faço para todos os outros 50 por 50 quadradinhos. Então eu vou pegar 768, 1024, dividir em quadradinhos de 50 em 50 e vou fazer isso aí. Tá? Bom, note que isso é o efeito do ZOH. Então eu estou pegando exatamente um pixel, que é o primeiro pixel que eu tenho daquele quadradinho, e estou retendo ele para toda aquela 50 por 50. Então eu estou fazendo um ZOH, só que eu estou fazendo um ZOH bidimensional, né? Eu estou fazendo um ZOH no Y e no X, tá? Então aquele ponto lá, ele é repetido tanto no X quanto no Y, porque a imagem é plana, é um plano, tá? Mas basicamente eu estou fazendo o efeito do ZOH. Eu estou retendo um pixel daquele quadrado e fazendo todo o restante do quadrado ficar igual. Tá? Bom, note que naturalmente, né, a gente tem uma imagem aqui que, ok, parece alguma coisa, mas não dá para saber muito bem o que é ainda, né? Tem uma coisa azul aqui em cima, tem uma coisa meio verdinha aqui embaixo, enfim, tem um treco meio que, né, enfim, as rosinhas aqui, né? A gente até infere o que pode ser, né? Mas, em princípio, não dá para ter muito detalhe a respeito dessa figura. Bom, quando a gente vai fazer uma amostragem agora de 16 por 16, note que agora o meu quadradinho diminuiu. Cada uma das minhas amostras eu estou amostrando com uma taxa de frequência maior. Antes eu usava quadradinhos de 50 por 50. Agora eu estou usando quadradinhos de 16 por 16. Ou seja, a definição está melhorando. Tá? Antes eu tinha 2500 pixels iguais em cada quadradinho. Agora eu tenho 369, 16 por 16. Tá? Então você já consegue ver aqui que melhorou substancialmente. Né? Então aqui já dá para ver claramente que é uma figura de uma paisagem. Tem um morro, tem um morro aqui
que parece ser alguma coisa com neve, você tem aqui alguma coisa verde, tem a água aqui embaixo, parece que você tem alguma imagem de uma planta aqui na frente, tem o céu. Enfim, então, de novo, você pegou aquele quadradinho 16 por 16, pegou o primeiro valor, reteve naquele quadradinho todo. Show! Isso dá esse efeito de melhorar a qualidade da imagem, tá? Finalmente eu vou pegar agora uma imagem, a mesma imagem em 8 por 8 pixels. Então a definição melhorou substancialmente, né? E você ainda consegue ver um serrilhado ali aqui em cima da montanha, mas ok, aqui já dá para saber perfeitamente o que é a imagem, tá? Ou seja, nós aumentamos a frequência de amostragem e usamos a mesma coisa do ZOH. Claro que aqui fica muito mais difícil para ver, mas aqui eu tenho um quadradinho de 8 por 8 que dentro daquele quadradinho tem a mesma cor de um pixel daquele quadradinho. Aquela cor é mantida, ela é retida naquele quadrado. Bom, finalmente essa aí é a imagem original, muito bonita, né? Por sinal, né? Parabéns para o fotógrafo. Em 768 por 1024, tá? Então, note que na medida que você vai diminuindo a frequência de amostragem, que no nosso caso aqui significa pixels, né, os quadrados maiores, né, você vai perdendo definição de imagem, você vai perdendo informação na descrição daquela imagem. Esse é o efeito da amostragem, tá? Bom, vamos analisar a resposta em frequência do ZOH, tá? A resposta em frequência do ZOH, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai pegar a função de transferência do ZOH, que é 1 menos E elevado a menos TSS sobre S, a gente já viu isso. A gente vai passar de Laplace para Fourier, então eu tenho um ZOH de J ômega igual a 1 menos E elevado a menos JTS ômega sobre J ômega, tá? E aí, o que eu vou fazer basicamente é separar a parte real e a parte imaginária deste cara, tá? Exatamente para eu poder fazer essa análise. Não vou mostrar, claro, aqui todo o desenvolvimento matemático. Isso aqui você encontra facilmente em qualquer livro de controle digital, de processamento de sinais, sinais e sistemas. Mas, finalmente, a gente chega ao resultado que o ZOH de J ômega ele tem módulo TS seno de π ômega sobre ômega S. Esse seno sobre π ômega sobre ômega S é elevado a menos J π ômega sobre ômega S. Então, essa parte aqui representa a fase desse sinal, tá? Dessa resposta em frequência. Isso aqui é um módulo. E esse módulo aqui ele tem a cara daquela função sinc, né? Que é aquela função senoidal sempre positiva, mas que ela vai aumentando, ela vai diminuindo a amplitude ao longo da frequência, tá? Então os lóbulos vão ficando cada vez mais baixinhos, tá? Tá legal? Então a gente tem aí o módulo dessa função como sendo TS módulo disso, tá? E a fase, naturalmente, ela vem desse termo Jπ ômega sobre ômega S, tá? Essa aqui é a resposta em frequência do retentor de ordem zero, tá? Então, de novo, eu tenho esse formato, né, da sinc, né? E você vai observar que ela começa, o módulo máximo ela ocorre exatamente na frequência zero, que ela tem módulo T, tá? E aí, na medida que a frequência vai aumentando, isso aqui vai caindo, sobe de novo, vai caindo, sobe de novo, etc. Interessante que os encontros desta curva com o módulo zero, eles sempre ocorrem na frequência de amostragem. Então, ômega S, 2 ômega S, 3 ômega S, e assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais longe eu estou aqui na frequência, mais baixo é esse módulo, esse lóbulo aqui. Esse encontro sempre ocorre na frequência ômega S. Tá? Bom, então vamos analisar agora o que acontece com um sinal discreto quando eu estou passando ele pelo ZOH. Note que eu estou tentando fazer a volta. Lá na amostragem eu saí do sinal contínuo e fui para o discreto. Agora eu estou do contrário. Eu tenho o discreto e vou voltar para o contínuo. Para fazer isso, eu vou pegar um sinal que ele é um sinal que ele só tem 2 pontos, tá? Quer dizer, ele 2 pontos não, me desculpe, ele é um sinal contínuo, tá? É de t igual a 2 cosseno de ômega 1t. E já estou fazendo aqui, já estou obedecendo ao teorema de Shannon. O ômega desse cosseno é menor que o ômega s sobre 2, tá? Então, eu vou pegar esse sinal cossenoidal, tá? E vou analisar o que acontece com esse sinal cossenoidal. Na frequência, né? Quando eu pego esse sinal, amostro e depois passo o ZOH.
tá? Bom, bem fácil mostrar lá do nosso curso de sinais e sistemas que a transformada de Fourier desse sinal aqui corresponde a dois impulsos, tá? Dois impulsos da frequência. Um impulso, uma delta de Dirac em ômega menos ômega 1, ou seja, um impulso deslocado na frequência de ômega 1, e ômega mais ômega 1. Então, um outro impulso, só que agora ele está em menos ômega 1. Tá? Então, eu tenho dois impulsos, um na frequência positiva, outro na frequência negativa, e esses dois caras aqui eles estão centrados na frequência do cosseno, ômega 1. Tá? Então, dois impulsos unitários simétricos em relação à frequência ômega. Tá? Bom, esse sinal amostrado ele vai ser periódico, óbvio, né? E os impulsos anteriores eles vão se repetir. Então vai acontecer lá a periodicidade da minha amostragem, tá? E depois eu vou passar essas amostras no ZOH para ver o que vai acontecer. Olha só. Essa figura aqui é uma figura do livro do Phillips, tá? Phillips and Nagel, um excelente livro de controle digital. Eu tenho aqui dois impulsos. Isso aqui é exatamente o cosseno, a resposta em frequência de módulo do cosseno, tá? Então eu tenho um impulso em ômega 1, um outro impulso em menos ômega 1, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar esse sinal e vou amostrar com frequência de amostragem ômega S. Eu já sei que o ômega 1 é menor que o ômega S sobre 2, para eu respeitar lá o teorema de Shannon, tá? Bom, quando eu pegar esse sinal aqui e amostrar, o que vai acontecer? Esse espectro de frequência aqui ele vai se repetir de ômega S a ômega S, positivos e negativos. Então você vai observar aqui que esses dois impulsos aqui eles vão se repetir para lá e para lá, tá? O formato deles. Naturalmente, a amplitude tem que ser diferente, porque senão não respeita aqui a energia, tá? Essa energia que está contida aqui, ela vai ser dividida nas várias raias que estão se repetindo, tá? Mas está se repetindo aqui de ômega S em ômega S. Daqui para cá eu fiz uma amostragem. Então, a amostragem vai ter exatamente esse efeito. Ela vai fazer essa banda de frequência do sinal se repetir de ômega S para ômega S. Isso aqui já é o sinal discreto. É como esse cosseno é enxergado na frequência. Se eu pegar isso aqui, isso aqui e ver no tempo, eu vou ver o cosseno. Se eu pegar isso aqui e ver no tempo, eu vou ver os pontinhos discretos daquele cosseno, que é representado na frequência por isso aqui. Periodicidade da amostragem. Agora eu vou pegar essas amostras e vou passar o ZOH. Lembra que o ZOH ele tem esse formato aqui de resposta em frequência. Obviamente, isso aqui está pegando só as frequências positivas. As frequências negativas é rebatido, tá? Então, isso aqui é uma função par na frequência, tá? Então, o que vai acontecer é que quando eu passar o ZOH vai filtrar essas frequências aqui no formato da sua resposta em frequência. Então, o ZOH vai se comportar como um filtro para aquele sinal discreto, tá? Então, ele vai pegar esse invólucro, essa envoltória que é dada pelo espectro de frequência dele e vai limitar a amplitude do sinal nesse espectro. Claro que aqui a gente está falando tudo de amplitude, tá? Não estamos falando de fase ainda. Então, o que vai acontecer é que quando eu passar o ZOH nesse sinal discreto, olha o que vai acontecer. As duas raias que estão mais próximas de zero, elas vão sobressair. As que estão mais distantes do zero, elas vão ser atenuadas, exatamente por esse formato aqui do ZOH. Tá? Note que quanto mais próximo, ou quanto maior essa frequência ômega S em relação a ômega 1, mais próximo a ômega 1 vai estar relativamente do zero em relação a ômega S. Isso vai significar que essas raias aqui vão ter cada vez mais importância em relação às outras. E a mesma coisa vai acontecer com essas aqui. Quanto menor o ômega 1 em relação ao ômega S, menor vai ser a contribuição desses caras que estão aqui, ó, desses caras que estão mais próximos aqui do ômega S, exatamente porque eles vão ter amplitude menor, eles vão ser filtrados. Cada vez que eles chegarem mais perto do ômega S, eles vão ter amplitude menorzinha. Enquanto esses caras aqui vão ter uma amplitude que vai sobressair. Tá? Então, o efeito do ZOH é exatamente esse: pegar o espectro de frequência do sinal discreto e passar por essa sinc que tem um aspecto de fazer a minha curva contínua ficar quadradona.
Na verdade, a transformada de Fourier inversa, né, da sinc é exatamente a onda quadrada. Então, teorema da dualidade. Vocês viram isso lá em Sinais Sistemas, tá? E isso aqui aparece pra gente, tá? E a resposta disso vai ser exatamente o que está sendo mostrado aí na figura. Eu tenho a curva tracejada, que é a curva contínua, que é a entrada. Aí eu amostrei ela com uma dada frequência de amostragem. Então, eu tenho aqui as amostras. Eu vou ter este ponto, este ponto, este ponto, este ponto e assim sucessivamente. Estes pontos vão dar origem a esse espectro de frequência aqui, discreto, tá? Ou do sinal discreto equivalente. Quando eu passar o ZOH, o que vai acontecer? Eu vou pegar o ponto e vou reter. Vou pegar o próximo e vou reter. Vou pegar o próximo e vou reter. Essa característica vai ser exatamente dada por isso aqui. Essa curva tracejada aqui na frequência, ela é vista como esses quadradinhos no tempo. Tá? Então, um é o reflexo do outro na frequência. Né? E aí, essa representação da curva escadinha para a curva tracejada vai ser tão melhor quanto mais próxima, ou mais longe esse ômega 1 tiver de ômega S sobre 2. Que aí essa raia fica cada vez mais próximo aqui, ela ganha dimensão, enquanto esses dois caras aqui vão ter uma amplitude bem pequenininha. E aí a sua curva quadradinha vai ficar de escadinha tão pequenininha que ela parece ser a curva original que você tinha antes. Tá? Tá legal? Bom, então alguns comentários com relação à análise espectral do ZOH, né? As raias acima de ômega S sobre 2 elas vão ser substancialmente atenuadas, né? Então, se você escolheu bem a frequência de amostragem, bacana, porque se a sua frequência tiver até ômega S sobre 2, você já sabe que até ali o seu filtro ZOH vai funcionar legal, porque ele vai começar a atenuar fortemente aquelas raias que estão acima de ômega S sobre 2, que é o que você quer, tá? A gente vai ter também um aspecto bastante forte sobre as raias de baixa frequência, tá? Então, essas raias que estão mais próximas do zero, elas vão ser substancialmente privilegiadas pelo filtro ZOH, tá? Enquanto essas outras aqui vão ser substancialmente, quanto mais próximo do ômega S, do 3 ômega S, enfim, mais atenuadas elas serão, tá? E, naturalmente, se o ômega 1 for muito, muito, muito menor que o ômega S sobre 2, tá? Aí, o seu ZOH vai dar uma distorção. Na verdade, essas raias aqui são exatamente distorções, né? São coisas que você não gostaria, que não existem no seu sinal original, mas que elas vêm em função deste passo, amostrar e reconstruir. Sempre que você fizer isso, amostrar e reconstruir, você vai perder informação. E essa informação ela é perdida aqui. Ó. Isso aqui vai ser uma distorção que vai haver no seu sinal. Não uma distorção, mas uma perda de informação que ela é vista exatamente como essas escadinhas. A escadinha ela se expressa exatamente por essas raias aqui. Quanto mais raias, ou maior a amplitude dessas raias, mais intensa é a amplitude desses degraus aqui. Tá? Bom, próximo passo é falar do retentor de primeira ordem. O retentor de ordem zero é muito simples, né? Eu pego o primeiro valor e retenho. E o retentor de primeira ordem, como é que é? Né? Bom, o retentor de primeira ordem, a gente vai fazer o seguinte: além de manter este ponto, que é o ponto que eu estou retendo, eu vou fazer uma interpolação em reta em torno dele. Tá? Então, eu vou pegar o próximo ponto aqui da série de Taylor. Tá? A gente vai ter que fazer, naturalmente, uma aproximação para a nossa definição de derivada, porque lá, obviamente, a gente não tem a derivada no sinal discreto, a gente só tem os pontos, né? E a gente vai fazer a aproximação de derivada usando esses dois pontos mesmo. Vou ligar os dois pontos, isso vai ser a inclinação dessa minha reta aí, tá? Então, eu vou usar como aproximação para essa série de Taylor uma aproximação discreta aqui de diferença reversa, sem maiores novidades, tá? Bom, esse aqui é o aspecto do ZOH e do FOH em relação ao sinal Y de T original, tá? O sinal azul é o sinal contínuo, o verdinho é o ZOH, tá? Então ele vai segurar o valor, vai reter até chegar ao próximo e assim sucessivamente. E o FOH, ele vai tentar acompanhar a curva, além de ter aquele ponto, né, esse ponto aqui da amostra, né, ele vai tentar acompanhar a curva por meio de uma aproximação da derivada da curva dada pelos dois pontos, o ponto atual e o ponto anterior.
Note que a implementação do FOH ela é mais complicada, tá? Porque além de reter o valor, eu ainda preciso fazer uma conta de derivada. Então tem que ter o valor anterior guardado também. Tem que guardar dois valores e ainda tem que fazer uma conta de derivada, tá? Ou de uma aproximação de derivada, tá? Então o FOH ele é mais complicado de fazer. Ele é mais complicado de implementar na prática, tá? Mas o FOH tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Vamos falar das vantagens. Quando a curva, o sinal contínuo, ele está variando, ele tem uma variação, ele tem uma inclinação, uma derivada que varia pouco, tá? O FOH é bem superior ao ZOH. Tá? Então, nesse trecho aqui, por exemplo, ó, que está subindo a curva do seno, né? Você vai ver que a derivada desse seno aqui, ela varia pouco dentro dessa região. Então, essa variação aqui, ela vai ser pequena de um ponto para outro, né? Entre esse ponto e esse ponto, esse ponto e esse ponto, melhor ver até aqui na parte em que ela está descendo, né? Se for você ver, a variação de derivada entre este ponto, este ponto, este ponto e este ponto, ou talvez esses três aqui, ela é pequena. Então, o erro que você vai cometer na estimativa de derivada, que você vai estar fazendo usando só dois pontos, vai ser pequeno. Então, o seu FOH se comporta muito bem nas regiões onde a derivada não varia muito rápido. Já naqueles pontos onde a derivada varia mais rápido, aqui no caso a gente está tendo uma troca, né? A derivada está caindo de valor e ela está aqui, a curva está subindo, depois ela está descendo, né? Então, aqui tem uma variação de derivada importante entre este ponto, este ponto, este ponto e este ponto. Então, nos pontos em que a curva sofre uma mudança de derivada mais intensa, o FOH erra mais mesmo, tá? O ZOH ela tem mais ou menos o mesmo aspecto para todas as regiões da curva, tá? Então, é óbvio, né? Se você. Aqui eu peguei um caso extremamente intenso, né? Eu peguei um tempo de amostragem muito ruim aí, né? É óbvio que se eu começasse a pegar tempos de amostragem cada vez menores, né? A curva vermelha ela ia ter um comportamento ainda superior à curva verde em termos de representação, mas quanto maior a taxa de amostragem, ou melhor, maior a frequência de amostragem, menos a curva verde diferencia da curva vermelha, tá? Para a gente ver isso assim de uma forma bastante técnica, né? A gente faz o mesmo procedimento. A gente pode mostrar que o retentor de primeira ordem ele tem essa função de transferência, tá? Em S. E aí a gente faz o mesmo procedimento para obter o módulo e a fase desse filtro FOH, tá? Esse filtro ele tem essa característica, ou seja, quando chega mais ou menos no ômega S sobre 2, ele dá uma amplificada na coisa. Então esse filtro ele é muito bom quando ele está muito perto aqui de frequências bastante longe do ômega S sobre 2. Quanto mais próximas as frequências estiverem do ômega S sobre 2, que é a nossa frequência de Nyquist, né, esse filtro, ao invés dele cortar, ele está amplificando. Tá? Então isso aqui é um problema para a gente. Tá? Então o FOH ele funciona muito bem se a frequência de amostragem ela for muito pequena em relação, a frequência máxima do sinal for muito pequena em relação à frequência de amostragem. Uma outra forma da gente ver isso é colocando a resposta em frequência do ZOH em cima da resposta em frequência do FOH. Aí a gente tem essa curva aí, tá? Note o seguinte, que a curva vermelha, de novo, na medida em que eu estou mais distante da frequência ômega S sobre 2, aqui a frequência está normalizada, ômega sobre S sobre 2, ou seja, quanto mais longe eu estou dessa frequência aqui, menos o impacto isso aqui vai ter do meu FOH. A ponto de chegar, se a frequência for muito baixa mesmo, o meu ZOH e o meu FOH começam a ter o mesmo comportamento, praticamente o mesmo comportamento. Tá? Na fase, a gente também, até uma frequência de, digamos, um quarto, né, um terço de frequência de amostragem, né, um sexto da frequência de amostragem, melhor dizendo, né, o FOH leva uma pequena vantagem na fase, tá? Mas a amplitude aumenta. Isso quer dizer o seguinte, que aquelas frequências que vão começar a se repetir, elas vão começar a ser amplificadas quando eu estiver perto de ômega S sobre 2. Ao passo, olha aqui, ó, quando eu estou perto de ômega S sobre 2, essas frequências vão ser amplificadas. Ao passo que lá no meu ZOH, elas vão começar a ser atenuadas, tá? Então, o FOH, ele, além dele ser mais complicado para implementar,
Se você escolheu a frequência de amostragem de forma, como a gente já disse lá no ZOH, que a frequência de amostragem ela seja suficientemente maior do que a frequência máxima do seu sinal, o efeito do ZOH e do FOH vai ter diferença muito pequena do ponto de vista de representação do sinal. Só que o FOH é mais difícil de implementar. Eu tenho que guardar valores, tenho que guardar dois valores, tenho que fazer uma conta de derivada, enfim. Enquanto o ZOH eu só preciso reter um valor. Então, por causa desses fenômenos, a gente vai estudar daqui para frente, basicamente, o ZOH como elemento reconstrutor. Ele é mais simples, dependendo da frequência, naturalmente ele pode vir a errar mais, né? Mas, quando eu falo frequência, frequência de amostragem, claro, né? Mas ele é mais simples de implementar, ele erra um pouco mais, mas na medida que se eu escolhi bem essa frequência de amostragem, eu já garanto que tanto para o ZOH quanto para o FOH eu tenho comportamentos bastante próximos. Lembrando que eu quero que a minha banda passante, a minha banda do sinal seja o mais longe de ω/2 o possível, porque eu garanto a melhor reconstrução e a melhor amostragem possíveis, tá? Então, esse vai ser o trunfo que eu vou tentar conseguir, tá? E aí, nessas circunstâncias, naturalmente o FOH e o ZOH são muito próximos em termos de comportamento dinâmico, e aí a gente vai preferir estudar daqui para frente só o ZOH, porque o ZOH é mais simples de implementar que o FOH. Então, na prática, a gente vai praticamente estudar apenas o ZOH e o FOH fica aí apenas como uma curiosidade, naturalmente para aplicações bastante específicas. Tá? Então, como a implementação do FOH ela é substancialmente mais complexa, né, o ZOH ele fica muito mais fácil de implementar e aí é o mais utilizado na prática. Tá? Bom. Bom, muita coisa falada, 1h e 6 minutos de vídeo, tá? Isso significa que a coisa está começando a ficar cada vez mais quente, tá? Então, a gente convida vocês aí a continuarem atentos, tá? Tem muita coisa para vir ainda. Hoje a gente viu uma coisa bastante importante para entender a relação entre o sinal discreto e o sinal contínuo, para entender a amostragem, para entender a reconstrução. A gente vai dar mais alguns passos para entender essa teorização do mundo digital antes de entrar em controle digital propriamente dito, tá? Mas isso aí vai ter que ficar para os próximos capítulos, tá legal? Até lá, continuem estudando. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, tchau!